E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, apesar de eu estar aqui dando aula para a tela do meu computador e do meu celular, mas aula preparada, aula registrada. Então vamos lá, tá? São 4h25 da tarde do dia 3/9/2020, tá? Aula de filosofia para o terceiro ano. Vou postar o link dessa aula, tá? E se pelo menos um aluno assistir, valeu a pena o meu esforço, né? A gente não pode perder a esperança, né? Então vamos lá, galera. É o seguinte, eu já vou apresentar aqui a minha tela, tá bom? Tela inteira. Vamos lá, compartilhando aqui. Maravilha. A tela está aparecendo aqui. Bom, pessoal, nossa última tarefa foi sobre essa questão ainda aí, né, das três concepções de liberdade, né, libertarismo, determinismo e dialética, de buscar o entendimento do que é isso. No caderno do aluno de vocês, né, aí vocês vão ter aqui um questionáriozinho e você escolhe a opção. Por exemplo, opção 1 aqui, né? Quando seus projetos não apresentam o resultado esperado, você entende que as coisas acontecem porque tem que acontecer, né? Aí a gente cai no determinismo. B, reconhece que não se esforçou o suficiente para que as coisas tivessem o fim que tinha previsto. Ou C, talvez não tivesse feito uma leitura adequada das circunstâncias. O projeto precisa considerar a realidade social, econômica e política em que vivemos. Então, na verdade, esse questionário aqui, ele não é um questionário a ser corrigido, se for a resposta certa ou errada. Ele é de cunho pessoal, né? E aí, depois de você responder, né, essas 5 questões, né, aí bem aqui vem o resultado do teste, né, de acordo com sua resposta. Se a maioria das respostas suas foram A, você é uma pessoa que o determinismo predomina. Você acredita em causas ocultas, né, que não dependem de nós, que regem a nossa vida, que regem nossas escolhas. Se você, a maioria foi B, você é um libertário. Você preza pela total liberdade de escolha. Você é uma pessoa que não fica se condenando, você segue em frente, né? E se a maioria das respostas foi C, né, a concepção da dialética predomina, né? Mas, afinal de contas, o que é determinismo, o que é libertarismo e o que é dialética? Esse vai ser o nosso foco de hoje, né? Então, eu preparei aqui um slidezinho para vocês, tá? Deixa eu começar a apresentar ele aqui. Vamos lá. Maravilha, deixa eu só abrir aqui. Pronto. Bom, vamos ver aqui a concepção, né? Por convenção, o libertarismo ou libertarianismo é uma ideologia política que tem a liberdade como seu principal valor e objeto político, ou seja, prezando a liberdade, como já falei, né? Para os libertários, o objetivo da política deve ser maximizar a autonomia e a liberdade de escolha, não sendo função do Estado promover a ordem ou a igualdade, né? Os libertários tentam minimizar a legitimidade de qualquer instituição que tenha algum poder coercitivo, ou seja, que force, que faça as coisas acontecer à força. Isso é coerção, né? Entendeu? Eu fui coagido a sair da sala de aula pelo professor. Quer dizer, o professor me obrigou, só faltou me pegar pelos colarinhos e me colocar para fora. Então, uma coerção, né? Então, coercitivo sobre as pessoas e limitem o julgamento individual. O libertarianismo é como um liberalismo radical ou turbinado, mas que, diferentemente da anarquia, ainda reconhece a necessidade da existência de um Estado para exercer um mínimo de funções, né? Como estabelecer e executar um conjunto mínimo de leis, proteger a vida e a propriedade. Como exemplo, os libertários aceitam a ideia de um Estado impor regras de trânsito, por exemplo, né?
mas não aceitam leis impondo o uso de cintos de segurança ou de capacetes. Nesse contexto, o libertarianismo acolhe bem a ideia da minarquia, ou seja, o Estado mínimo. Que conceito é esse dentro do libertarismo, pessoal, de Estado mínimo, né? Inclusive, nesse governo que nós estamos aí, né, foi falado muito essa questão do Estado mínimo, né? E o que não está acontecendo, né? Então, para que a gente tenha entendimento do que é Estado mínimo, a gente tem que buscar o seguinte entendimento. O Estado interferir o menos possível na economia, não se meter na vida das pessoas, como o Lula disse uma vez, né, que agora no meu governo o pobre vai comer 5 vezes por dia. Tá, o Estado agora diz quantas vezes eu como por dia? Se eu quiser comer 3 vezes por dia? E se eu quiser comer só uma? E sei lá, eu tenho uma religião lá, hoje é um dia santo na minha religião, se eu quiser passar o dia inteiro em jejum, né? Quem é o Estado para dizer quantas vezes eu tenho que comer por dia? Né? Quem é o Estado para se meter dentro da minha casa? Aqui, eu sou o senhor do meu lar, o senhor da minha família, né? Então, aqui valem as minhas regras. Da cerca para dentro é a minha propriedade privada, né? Isso é um dos conceitos básicos das liberdades dentro de um conceito de democracia, não é verdade? Eu sou livre para ir e vir. Eu posso ir para onde eu quiser, no momento e no horário que eu quiser, né? Desde que eu, no meu ato de liberdade, não prejudique a comunidade, não é verdade? Porque, afinal de contas, por exemplo, o bandido ele se acha na liberdade de assaltar, de subtrair, né, os bens das pessoas, que as pessoas adquiriram honestamente, com trabalho, às vezes pagando carnezinho mensalmente, né? Ele se acha nessa liberdade. Aí sim o Estado entra e fala, não, é proibido e existem punições para isso. Né? Então, pessoal, essa liberdade, toda liberdade, ela pressupõe responsabilidade. E o libertarismo, ele traz essa ideia de uma liberdade muito mais ampla no sentido político, no sentido social, na liberdade de pensamento, de se expressar, né? De se expressar politicamente também, né? E de um Estado que interfira o mínimo possível na vida das pessoas. Ok, pessoal? Tranquilo? Mas o libertarismo, como a gente viu aqui, ele não pressupõe a ausência de um governo, tá? Ele pressupõe um governo que vai determinar regras para que a sociedade também não se dissolva, né? Não venha a desabar na barbárie, né? Na selvageria, onde cada indivíduo, no sentido de satisfazer as suas necessidades, os seus desejos, né? Prejudique o outro ou a coletividade. Tranquilo? Maravilha, então. Vamos passar para a próxima? Vamos lá, então. Aqui, ó. Espera que eu acho que pulou. Libertarismo, determinismo. Tá, pronto. Determinismo. Pessoal, como por definição, determinismo é um conceito filosófico que diz serem todos os fatos baseados em causas. Ou seja, todo acontecimento é regido pela determinação, ou seja, de caráter natural ou sobrenatural. Tá? Um exemplo de determinismo que é muito comum dentro das religiões. As religiões são extremamente deterministas, né? Vamos pegar como exemplo o cristianismo, né? Quando alguém diz assim, isso aconteceu porque é vontade de Deus, né? Então já estava determinado, né? Existem até correntes religiosas que dizem que a pessoa já nasce salva ou já nasce condenada. Então não importa o quanto ela faça o bem ou
se a pessoa nasceu determinada a ir para o céu, se ela, por mais que ela pratique a maldade, no final Deus perdoa porque já está determinado aquilo, né? Então, continuando aqui, o termo determinismo surgiu a partir do verbo determinar, que vem do latim determinare, que literalmente significa não terminar ou não limitar. Resumidamente, o determinismo é uma corrente de pensamento que defende a ideia de que as decisões e escolhas humanas não acontecem de acordo com livre-arbítrio, mas sim através de relações de casualidade. Tudo no universo, de acordo com o determinismo, está limitado a leis imutáveis, ou seja, leis que não mudam nunca. Ou seja, todos os fatos e ações humanas são predeterminadas pela natureza, sendo a liberdade de escolha uma mera ilusão. Bem ao contrário do libertarismo, né? E depois a gente vai estudar em Sartre, a liberdade em Sartre, né? Que é um importante filósofo, e o conceito de liberdade em Sartre é extremamente importante a gente estudar ele, né? Mas isso vai ficar para uma próxima aula. E espero que eu não esteja dando aula só para o meu celular e para o meu monitor, né? Na próxima semana. Então, o que acontece? Aqui nega-se a liberdade, nega-se o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É através de uma consciência dos seus atos, você age livremente, tendo consciência das consequências. Se vão ser boas ou ruins, você se vê na liberdade de fazer, né? Então, o determinismo ele vai contra esse conceito de que nós somos livres, de que nós temos livre-arbítrio, porque algo oculto, algo transcendente, você pode chamar este algo de Deus, de seja lá do que você quiser, que esse algo está por trás da vida, está nos bastidores da vida, determinando como a nossa vida deve ser, né? O cara morreu de acidente, vontade de Deus. Isso é uma frase determinista. Tranquilo, galera? Vamos para o próximo, então? Bom, vamos ver agora o conceito de dialética, né? Por definição, dialética é uma palavra com origem no termo em grego dialetike, que significa a arte do diálogo, né? A arte de debater, de persuadir ou raciocinar, a arte de dar aula para a tela do celular, a arte de dar aula para o meu monitor. Não é? Então, eu estou aqui dialogando, né, com os meus equipamentos. Então, pessoal, a dialética é um debate onde há ideias diferentes, onde um posicionamento é defendido e contradito logo depois. Para os gregos, né? Para os gregos, a dialética era separar os fatos, dividir as ideias para poder debatê-los com mais clareza. Boa tarde, Vitor. Tudo bom? Maravilha. Pessoal, é o seguinte. Aqui, ainda bem que você apareceu, Vitor, que eu estava eu mais eu aqui, né? Mas vamos lá. Estou falando aqui sobre a dialética. Tá? Então, nós temos aí a definição de forma prática e objetiva que dialética é o ato do diálogo, tá? De você persuadir, de você convencer uma pessoa através do diálogo. Por exemplo, você tem um carro que você quer vender seu carro, né? Você vai o quê? Você vai usar da dialética, do diálogo, você vai debater, você vai tentar persuadir a pessoa, né? Convencê-la de que se ela comprar o seu carro, ela estará fazendo um grande negócio, ela vai estar fazendo um negócio muito bom, ela vai investir muito bem o dinheiro dela. Então, você tem que ter o que a gente chama de uma boa conversa, uma boa lábia, quer dizer, envolver a pessoa no seu diálogo e fazer ela acreditar, ela ficar convencida de que comprar o seu carro será um grande negócio, será uma grande vantagem para ela.
tá? Então, vamos continuar aqui, nosso slide. Opa, voltando. Não, aqui. Tá. Peguei aqui um filósofo representante aí do liberalismo, né, dessas ideias libertárias, né? Ludwig von Mises, de 1888 a 1973, né, o ano que ele falece, um dos mais notáveis economistas e filósofos do século XX. Ludwig von Mises, no curso de uma longa e altamente produtiva vida, desenvolveu uma ciência dedutiva e integrada para se entender a economia, baseada no axioma fundamental de que seres humanos individuais agem propositadamente para atingir as metas desejadas. E isso é um fato. Nós agimos individualmente para atingir as nossas metas. Porque, por exemplo, existem metas individuais e metas que, às vezes, um grupo, por exemplo, a empresa tem a meta de aumentar em 30% o faturamento esse mês. Então, isso é um esforço conjunto, é a meta do conjunto, certo? Aí eu falo assim, né, como indivíduo, a minha meta esse ano é trocar o meu PC, né? Vou colocar uma placa de vídeo melhor, o último lançamento da NVIDIA, eu vou colocar um processadorzão fabuloso, enfim. É uma meta individual. E eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar, eu vou lidar com dinheiro, entra a questão econômica, a questão mercadológica, eu preciso de dinheiro, de passagem, né? Ainda mais se falando de Brasil, eu preciso de muito dinheiro para montar um PC gamer, um PC moderno. Então, eu vou buscar esses objetivos, né, individuais. Depois nós temos aqui, finalizando a aula, né, um representante do determinismo, né, muito importante, o Baruch Spinoza, né, 1632 a 1677, né, filósofo que nasceu em Amsterdã. Então, aqui, para falar de liberdade em Spinoza é meio delicado, complexo, pois o filósofo não acreditava em livre-arbítrio. Sim, Spinoza acreditava que o livre-arbítrio era uma ilusão, porque temos consciência dos nossos atos, mas não temos consciência das causas que nos levam a cometê-los. Logo, para Spinoza, nossos atos são causados por consequências externas, por coisas que nos influenciam a fazer o ato. Portanto, para Spinoza, somos seres determinados. Mas por quem? O filósofo fala que somos seres determinados por Deus, né? Lembra que eu falei sobre a questão do determinismo? Fala, seu Vinícius. Quer comentar alguma coisa aí, moço? Tá me ouvindo? Dá um joinha aí. Beleza. Tá. Já está terminando, viu? Fica tranquilo. Então, é o seguinte. Spinoza, o representante, né? Existem outros filósofos, mas ele é um representante dessa ideia do determinismo. Ele não acredita em livre-arbítrio, como eu já falei da questão do livre-arbítrio. Ele acredita que nossa vida é determinada por Deus, os acontecimentos, os fatos que acontecem, sejam bons ou ruins, certo? E com isso, eu concluo a aula de hoje, né? Do que você pegou aí, viu, Vitor? Você tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Não, doutor. Eu tirei print da tela para ver melhor depois. Não, fica tranquilo, que eu vou postar o link no grupo das salas de aula de vocês. Beleza. Tá bom? Mas aí você vai poder assistir a minha aula completa, tá bom? Mas muito obrigado por ter aparecido, viu? Desculpa pelo atraso, senhor. Eu espero vê-lo mais vezes. E os outros também, né? Pode deixar. Eu sempre apareço. Pode deixar. Tá bom. Muito obrigado pela sua presença, viu? Maravilha. Então, com isso, pessoal, eu dou minha aula por encerrada, né? Agradecendo a presença do Vitor, né? E agradecendo aí a presença do meu celular, do meu monitor, que assistiram a maior parte da minha aula, né? Mas eu espero que essa aula, através do link que eu vou postar,
nos grupos do terceiro ano, chegue ao máximo de alunos possíveis, tá? E dúvidas é só me procurar, tá bom? Um grande abraço, eu já vou encerrar aqui. Pronto. Deixa eu encerrar minha apresentação. Aqui está a minha gravação, né? Vamos lá. Interromper.